O livro de Ruth, no dia que eu preguei aqui o último sermão de Juízes, vários me perguntaram, né? E aí, qual vai ser o próximo livro, né? Na verdade, estava contando como Juízes mesmo. Ruth está no pacote, né? Não tem como pregar Juízes sem pregar Ruth. Então o livro começa aí falando aqui no tempo, né? Na época dos Juízes. E aí o pano de fundo que nós temos para o livro de Ruth é o período dos Juízes. E eu não vou relembrar agora o livro de Juízes aqui, mas a maioria vai lembrar que foi um tempo dificílimo na nação de Israel, um tempo de histórias terríveis, e a última delas, nós vimos aqui no Dia das Mães, eu fui até repreendido por isso, né? História terrível, terrível. O livro termina com duas histórias terríveis, mostrando o caos, né, religioso e o caos também moral e social ali no período dos Juízes. Mas aí, na sequência, nós temos o livro de Ruth, que aparece como, de fato, uma flor no deserto. Uma história muito bonita, uma história de uma família, não é, muito bonita, enquanto a nação como um todo vivia uma história muito ruim, não é, um tempo muito difícil. Então, só lembrando aí, não vou ler agora por causa do nosso tempo, nós estudamos 15 dias atrás os capítulos 1 e 2. Então a história começa, o livro começa contando a história de uma família que sai de Israel por causa da fome. E agora, em Moabe, morre o marido, não é? De Noemi. E aí os filhos se casam e depois morrem também os filhos. E agora estava uma mulher viúva e sem os seus 2 filhos. Apenas agora com as suas 2 noras que são moabitas. Quando ela decide voltar para Israel, porque agora ela ficou sabendo que o Senhor mais uma vez deu comida para a nação, aquele período de fome passou. Na volta, uma nora decide ficar, né, em Moabe. Você lembra do nome dela? As crianças lembram? Os juniores, lembram? Não lembram? Orfa, isso aí, Abner lembrou. Orfa volta para casa, mas Ruth se compromete com a sua sogra, e ela faz um voto, né, muito bonito, muito citado nos casamentos, não é? Ela faz um compromisso aí com a sua sogra, que na verdade aponta para um compromisso com o Deus da sua sogra, com o Deus de Noemi. Então ela fala para Noemi, né, o seu Deus será o meu Deus. E aí ela parte então para a terra da promessa, né, a terra prometida ali, com Noemi. Chegando em Belém, elas estão 2 viúvas, um cenário muito triste. As mulheres lamentam, né, a situação de Noemi. Noemi reclama, e ela diz que Deus está contra ela, e ela agora está amarga, é uma mulher amargurada. E aí depois ela aponta para Ruth. A Ruth decide trabalhar, na verdade, e aí ela vai trabalhar seguindo o que a lei previa para os pobres. Vocês lembram disso? Então ela vai colher em alguma lavoura, e ela vai parar justamente na lavoura de um homem. Qual o nome dele? Quem lembra? Boaz, não é? Que era parente de quem? Elimeleque. Esse nome é mais difícil, né? Boaz é mais fácil. Era parente do marido de Noemi, não é? Que naturalmente parente de Noemi. Um possível resgatador de Noemi. E Boaz se encontra com Ruth, aí ele a trata muito bem, ele vai além do que a lei exigia, não é? E aí Ruth agora trabalha ali toda a lavoura, o tempo da lavoura, da colheita, ela trabalha na plantação de Boaz, fazendo provisão, com bastante esforço, não é? Para ela e para a sua sogra. Quando nós chegamos no capítulo 3, é uma segunda etapa da história, é uma outra cena da história. Agora Noemi entende que Ruth deve se casar, ela deve providenciar um casamento para Ruth. Ruth é muito jovem ainda, não é? Não tem filhos, então naturalmente seguindo a sequência natural da vida, não é? Noemi morreria primeiro, e aí ficaria Ruth numa condição muito difícil, né? Então ela diz, olha, você deve se casar. E ela vai fazer então um plano, e nós vamos ler isso agora, no capítulo 3. Esse plano para um possível casamento de Ruth. Não sei se você pode projetar aqui, Jéssica, se está fácil aí para você isso. Certo dia, Noemi, sua sogra, lhe disse,
minha filha, tenho que procurar um lar seguro para a sua felicidade. Boaz, senhor das servas com quem você esteve, é nosso parente próximo. Essa noite ele estará limpando cevada na eira. Lave-se, perfume-se, vista a sua melhor roupa e desça para a eira. Mas não deixe que ele perceba você até que tenha comido e bebido. Quando ele for dormir, note bem o lugar em que ele se deitar. Então vá, descubra os pés dele e deite-se. Ele lhe dirá o que fazer. Respondeu Rute: farei tudo o que você está me dizendo. Então ela desceu para a eira e fez tudo o que a sua sogra lhe tinha recomendado. Quando Boaz terminou de comer e beber, ficou alegre e foi deitar-se perto do monte de grãos. Rute aproximou-se sem ser notada, descobriu os pés dele e deitou-se. No meio da noite, o homem acordou de repente. Ele se virou e assustou-se ao ver uma mulher deitada a seus pés. Quem é você? Perguntou ele. Sou sua serva Rute, disse ela. Estenda a sua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é resgatador. Boaz lhe respondeu: o Senhor a abençoe, minha filha. Este seu gesto de bondade é ainda maior do que o primeiro, pois você poderia ter ido atrás dos mais jovens, ricos ou pobres. Agora, minha filha, não tenha medo. Farei por você tudo o que me pedir. Todos os meus concidadãos sabem que você é mulher virtuosa. É verdade que sou resgatador, mas há um outro que é parente mais próximo do que eu. Passe a noite aqui. De manhã veremos. Se ele quiser resgatá-la, muito bem, que resgate. Se não quiser, juro pelo nome do Senhor que eu a resgatarei. Deite-se aqui até de manhã. Ela ficou deitada aos pés dele até de manhã, mas levantou-se antes de clarear para não ser reconhecida. Boaz pensou: ninguém deve saber que esta mulher esteve na eira. Por isso disse: traga-me o manto que você está usando e segure-o. Ela o segurou e o homem despejou nele 6 medidas de cevada e o pôs sobre os ombros dela. Depois ele voltou para a cidade. Quando Rute voltou à sua sogra, esta lhe perguntou: como foi, minha filha? Rute lhe contou tudo o que Boaz lhe tinha feito e acrescentou: ele me deu estas 6 medidas de cevada, dizendo: não volte para a sua sogra de mãos vazias. Disse então Noemi: agora espere, minha filha, até saber o que acontecerá. Sem dúvida, aquele homem não descansará enquanto não resolver esta questão hoje mesmo. Vamos orar. Senhor, diante da sua palavra, nós imploramos, ó Deus, ilumina-nos por meio do teu Espírito, para que, de fato, tiremos proveito dela. Ao invés de apenas relembrarmos ou conhecermos uma história, que sejamos, ó Deus, impactados pela sua palavra, que aprendamos mais sobre o Senhor, que nos aproximemos mais do Senhor, que conheçamos mais, ó Deus, os nossos corações também, e que tenhamos direção do Senhor e capacitação do Senhor para vivermos, ó Deus, de maneira agradável a Ti. Ajuda-nos aqui, ó Deus, socorra-nos. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Então, como eu disse, uma nova etapa começa na história. O problema da fome foi resolvido, mas Rute ainda é nova e será bom que ela se case. E aqui nós temos uma questão cultural, não é? O casamento, ele era extremamente valorizado, e era uma forma de proteção da mulher. Então, já falei aqui da outra vez, eu não tinha previdência social, mesmo com um salário mínimo defasado, não tinha, nem isso tinha, não é? Ela dependia de fato da sua família para cuidar dela, e preocupada com isso, Noemi faz um plano pensando em Rute. É interessante que uma ênfase da história é isso, né? Um buscando o bem do outro aqui. Então, primeiramente, Rute se preocupa com a sua sogra e decide estar com ela para cuidar dela, e ela trabalha para fazer provisão para ela e para sua sogra. Depois nós temos Boaz na história, sendo sensível à situação de Rute, e ele vai além do que a lei exigia, e ele é generoso com ela e naturalmente com Noemi também, não é? Agindo de maneira muito generosa, embora fosse um homem com recursos, né? Poderia ficar indiferente, estava bem acima da situação,
ele não faz isso, ele pensa no outro. E aqui, Noemi agora está pensando em Ruth. E ela faz então um plano para que Ruth possa se casar. E ela instrui Ruth. Nós entendemos que o que nós temos aqui relatado, né, que foi lido agora, nós não temos relatado em outra parte. Então a gente aprende um pouco aqui dos costumes em Israel nesse tempo, não é? Mas nós não temos outros textos para compararmos, para a gente aprender mais, não temos. Então você fala assim, puxa, alguns acusam, né, e dizem, o plano de Noemi, ele foi um plano, na verdade, ele não foi nobre, ele foi um plano apelativo. Parece que não, mas tem gente que diz que sim, não é? Não, isso foi uma maneira, ela queria apelar para os desejos de Boaz. Parece que não, parece que foi um plano virtuoso. E de fato Ruth se submete, não é, àquele plano, ela vai executar o plano, que incluía tomar um bom banho, colocar a melhor roupa, que talvez não fosse uma roupa, né? Grandes coisas, por causa da condição que elas viviam, uma condição de muita pobreza, a se perfumar da melhor maneira possível, e chegar de maneira sorrateira, né? Onde Boaz estava, agora naquele processo da colheita, e talvez no final do dia, né, ao entardecer, ela deveria chegar já à noite, e depois que ele tivesse dormido, então eles comiam, era um tempo de festividade, né, o tempo da lavoura, era o dia do pagamento, né? Não era só sexta-feira, era sexta-feira o dia do pagamento, né? E não era um pagamento que se recebia mensalmente, era um pagamento que se recebia anualmente, né, a cada lavoura, então demorava. Era um tempo assim de muita alegria mesmo, né? Eles bebiam vinho também, né? Então o camarada já ia dormir, já estava bem sonolento mesmo, né? E aí ela disse, olha, você vai chegar lá, depois que ele já estiver dormindo, e você vai deitar-se aos pés dele. Você vai imaginando aí a cena. Você tem que ler a Bíblia imaginando, não é? E aí chega aquela mulher perfumada, bonita, jovem, né? E deita aos pés dele. Boaz, pelo que ele fala, já tinha passado um pouco da idade, né? O Casualdo disse que ele era o solteirão, né, mais cobiçado de Belém, não é? Tinha uma diferença boa de idade aqui para Ruth. E ela executa então aquele plano, e durante a noite, né, Boaz acorda e se assusta com Ruth ali aos seus pés. E ela, parece que ela não estava dormindo, né? Parece que ela ficou ali, atenta ali a qualquer movimento que ele fizesse. E aí no versículo 9, aparece a mesma palavra que Boaz usa para se referir a Ruth, no capítulo 2, versículo 12, você pode comparar na sua Bíblia. Lá ele diz, olha, você veio buscar a proteção, o auxílio, debaixo das asas do Deus de Israel. E ele a elogia por isso. Agora, ela pede que ele coloque a sua asa sobre ela. A mesma palavra aparece, não é? E talvez aqui é uma maneira simbólica dela pedir que ele se case com ela. Ela está dizendo, olha, você pode agir como o meu resgatador, não é? Noemi já tinha a instruído sobre isso, que ele era um parente, não é, próximo, que tinha essa condição de agir como o resgatador daquela família. E mais uma vez, Ruth é elogiada por Boaz. Um homem virtuoso, não é? Ela aparece com uma postura virtuosa, e ele agora vai destacar no versículo 10. Ele diz, olha, você poderia ter ido atrás dos mais jovens. E a gente entende que ele era já, né, mais velho. Rico ou pobre, ela poderia ter apelado, né, para a sua beleza, para a sua juventude. E talvez seria um plano aqui mais humano, não é? Mas ela não fez isso. Ela está seguindo um plano de acordo com o que a lei previa. O seu trabalho foi assim, e agora esse plano para o casamento também é de acordo com a lei. E aí ele decide resgatar Ruth. Ele destaca suas virtudes, versículo 11, ele diz, olha, a cidade já sabe de quem você é, e sabe de como você cuida bem da sua sogra. Muito interessante isso aqui, não é? Aliás, que coisa boa isso, é você falar um nome, você chega num lugar e você fala o nome de uma pessoa, e aí, irmão Hélio, rapidamente a pessoa diz, fulana, eu conheço. É impressionante, que pessoa correta. Não é bonito isso? É muito joia isso, não é? É algo assim animador, né? Aí a pessoa vai e conta uma história, olha, tal ocasião, e aí conta alguma coisa virtuosa daquela pessoa, né? Era o que acontecia com Ruth, uma mulher famosa na sua cidade pelas suas virtudes, não é? Destacada pelas suas virtudes.
Mas aqui surge um momento de tensão na narrativa, versículos 12 e 13. Ele diz, eu quero resgatar você. Só que tem um parente que ele está antes de mim na fila, não é? Ele é mais próximo do que eu. Então, ele pode ser esse resgatador, se ele quiser, não é? Aliás, ele vai ser se ele quiser. E aí surge uma tensão, puxa vida, aquela história que estava tudo caminhando, né, para ter um final feliz entre Ruth e Boaz, agora esse plano está ameaçado. O que vai acontecer então? Mas há um contraste. Antes de continuarmos a história, eu queria chamar a sua atenção, especialmente para você que ouviu aqui as pregações sobre Sansão e ficou meio decepcionado com Sansão, né? Há um contraste aqui com Sansão. Você consegue perceber isso na história? Então nós, quando lemos lá em Juízes sobre Sansão, nós vimos ele indo atrás de mulheres, vez após vez. Não foi isso? Vocês lembram ainda? Vez após vez. E repetindo os pecados. Então ele envelhece repetindo os mesmos pecados na área sexual. Olha o contraste com Boaz. Boaz, ele acorda à noite e bem perto dele tem uma mulher jovem, perfumada, desejosa de casar-se com ele. Como que ele age? Com domínio próprio, submisso à lei. Ele não é como Sansão. Sansão, ele se arriscava para satisfazer os seus prazeres. Boaz limita os seus prazeres para poder satisfazer a vontade de Deus. É um contraste claro aqui. Não pense que Boaz, ele não foi atraído por Ruth. É claro que foi atraído por ela, não é? É claro que havia ali uma situação propícia para ele agir de maneira precipitada, mas ele não faz isso. E inclusive, ele lembra que havia um parente, então já havia uma decisão da parte dele, ele queria ser o resgatador. Como falamos 15 dias atrás, né, seguindo a lei, então um parente próximo a ele iria resgatar a viúva para dar a sequência, né, a descendência do marido morto, não é? Mas ele age com domínio próprio aqui, mesmo estando diante de uma mulher nova, bonita e perfumada. Porque a lei do Senhor o orienta, não são os seus desejos que o orientam, não é? Ele não segue os seus desejos, ele segue a lei. E a lei do Senhor está acima, então, dos seus desejos. Então, uma ameaça moral. Há uma tensão na narrativa pela presença desse parente mais próximo, mas também há uma tensão na narrativa pelo perigo do pecado moral. É uma tensão aqui. Como será que esse homem vai agir? E ele supera essa tensão, essa ameaça moral. E aí a cena noturna termina, né, com Boaz mandando Ruth de volta para a casa de sua sogra, cedo o suficiente para que a sua reputação não fosse manchada. Mais uma vez, ele é generoso e ele cria um problema para ela, porque ele faz uma trouxa aqui de cereais pesada, bem pesada mesmo. Imagine uma mulher carregando agora mais do que um pacote, bem mais do que um pacote de 5 quilos de arroz, não é? E ele ajuda ela a colocar aquilo na cabeça e ela vai levar para sua sogra como uma prova, um gesto do seu compromisso de casar-se com ela. E aí ela chega em casa, e agora são duas mulheres juntas, não é? Elas vão conversar como foi, e Ruth conta os detalhes, não é? Dá as notícias, nada daquele negócio. Como é que foi o seu dia? Bem, tudo bem. Não. É sogra e nora, né, conversando. Como que foi o seu dia? Olha só, e ela começou, eu cheguei lá, e aí eu me deitei, não é isso? E aí passou o tempo, e aí alguém veio, e eu achei que ele fosse acordar, ela contou os detalhes. Eu imagino que essa conversa aqui tenha demorado, né? Mas o resumo está aí. O que nós temos aqui? O Senhor está executando os seus planos com milagres. Tem milagres na narrativa? Teve alguma coisa, a água ali se transformou, teve fogo do céu, como lá nos Juízes? Nada disso. Deus está executando o seu plano por meio de atitudes piedosas dos seus servos. É interessante que no livro de Juízes nós vimos vários milagres, não vimos? Vários milagres. Mas nós tínhamos milagres e, ao mesmo tempo, atitudes impiedosas. Muitas atitudes impiedosas da parte dos servos de Deus, não é? Aqui nós não temos milagres e temos Deus agindo por meio das atitudes piedosas. E ele era soberano lá no livro dos Juízes e ele está sendo soberano no livro de Ruth, não é? E há mais um contraste aqui para nós, né? Usando apenas as ações piedosas dos seus servos. E aí eu gosto muito, né, de Ruth. Gosto muito de Esther, porque essas histórias são mais próximas
de como é a nossa vida hoje. Nós não vivemos num tempo de milagres, embora alguns digam que sim, não é, pastor Witt? Embora os apóstolos do século XXI digam que sim, não é? Os falsos apóstolos. Essa semana, pastor Fernando, estava lendo Elias e Eliseu. É impressionante. Quantos milagres. E eu fiquei lembrando, na hora eu lembrei dos evangelhos. Parece que há uma equivalência ali entre aquele período de Elias e Eliseu, né? Porque há um tempo tão intenso de milagres, e milagres grandiosos. No tempo dos evangelhos, né, com Jesus aqui na terra, acontece a mesma coisa. No nosso tempo não é assim. Essa semana você viu alguém ressuscitar? Você viu, Fabiano? Alguém? Você viu a comida lá se multiplicar semana passada na greve, ou a alface se multiplicar na sua casa? Foi assim? Lá em casa nós até plantamos alface essa semana por causa da greve. Só que tem 3 dias, ainda não brotou. Eu queria ter colhido já, mas não deu. Não tem milagre. Olha só. A nossa história hoje é mais parecida com essa aqui. Deus continua soberano, mas a soberania dele é exercida por meio de atitudes piedosas, de decisões, de escolhas piedosas. Então o marido fica diante de uma decisão, ele vai agradar a Deus ou vai agradar a si mesmo? Aí ele decide agradar a Deus. E aí Deus vai tecendo a sua história naquela família. A esposa da mesma forma, o filho da mesma forma. E Deus vai conduzindo a história por meio de atitudes, de decisões piedosas. E Deus é soberano assim também. Muita gente nega isso. Acha que a soberania de Deus só se dá por meio dos milagres. Então você não pode aceitar o livro de Ruth como um livro inspirado. Porque não tem milagres no livro de Ruth. O que nós temos são atitudes piedosas. De um Deus soberano atuando. Vamos para a última cena do livro? Antes de terminarmos aí, capítulo 4. Enquanto isso, Boaz subiu à porta da cidade e sentou-se exatamente quando o resgatador que ele havia mencionado estava passando por ali. Boaz o chamou e disse: meu amigo, venha cá e sente-se. Ele foi e sentou-se. Sabe para onde Boaz foi? Você sabe? Boaz foi para o cartório. Ele foi para o cartório. Só que o cartório não era lá no centro, né? Não, o cartório era na porta da cidade. Eram ali que as decisões eram tomadas e oficializadas e reconhecidas publicamente. Ele vai, mais uma coincidência, não é? Ele se senta exatamente quando quem está passando? O camarada que ele tinha falado, que o nome nem é narrado aqui. Porque ele é um personagem secundário na história, não é? Ele é um personagem secundário. Ele se torna secundário. Ele tem um privilégio, mas a decisão dele faz com que ele seja secundário. Boaz reuniu 10, aí ele chama, né, o homem, né? E aí ele se senta ali também. E agora ele reúne 10 líderes da cidade, versículo 2, e disse: sentem-se aqui. E eles se sentaram. Depois disse ao resgatador: Noemi, que voltou de Moabe, está vendendo o pedaço de terra que pertencia ao nosso irmão Elimeleque. Pensei que devia apresentar-lhe o assunto na presença dos líderes do povo e sugerir-lhe que adquira o terreno. Se quiser resgatar essa propriedade, resgate-a. Se não, diga-me, para que eu o saiba, pois ninguém tem esse direito a não ser você e depois eu. Eu a resgatarei, respondeu ele. Puxa vida, o camarada quer, não é? Ele quer ser o resgatador. Ele tem o direito, ele está na vez de Boaz e ele quer. Só que o que ele quer? O que Boaz apresenta primeiro para ele? O terreno. O terreno ele ficou interessado, Carlos. Ele falou: o terreno eu quero. Ampliar as minhas posses? É claro que eu quero. E você deve lembrar, você que leu o Antigo Testamento, eu espero que você leia o Antigo Testamento, especialmente você é um membro da IBC. Você lembra de Acabe querendo ampliar o seu jardim? E aí ele tenta comprar a terra do vizinho lá do seu palácio? O camarada vende para ele? Não vende. Porque a terra, ela deveria permanecer dentro da sua própria família. Ela só poderia ser vendida em caso extremo de pobreza e por um certo tempo. Então, na verdade, era mais um arrendamento do que uma venda permanente, não é? Porque havia uma distribuição da terra, algo aqui bem acima do que é para nós hoje, né? Eu comprei um terreno. Era algo aqui ligado à religião, à lei, tá certo? Lembre disso. Então, adquirir um terreno era algo, será uma oportunidade tanto. Aquele homem pensa nos seus recursos, né? Ele faz as contas rapidinho ali, ele era bom de matemática, e aí ele, é claro que eu quero.
quero sim, isso vai ser jóia para mim, vou poder ampliar, no próximo ano já vou colher mais e não sei o quê. Fica muito animado, extremamente animado. Nem conversa com a mulher em casa, não é? A resposta é na hora. Boaz, muito sábio, agora ele vai apresentar a continuação do que envolvia aquele resgate, não é? Que não era só um resgate da terra. Versículo 5. Boaz, porém, lhe disse: no dia em que você adquirir as terras de Noemi e da Moabita Ruth, estará adquirindo também a viúva do falecido, para manter o nome dele em sua herança. Então você lembra que é o tempo dos juízes, e talvez esse camarada não lesse a lei. E ele só está pensando nos valores, Diego. E ele não sabia o que a lei dizia. Olha só, não é só o resgate da terra, é o resgate da viúva. Diante disso, o resgatador respondeu: nesse caso não poderei resgatá-la, pois poria em risco a minha propriedade. Resgate a você mesmo, eu não poderei fazê-lo. Olha, ele agora vai ter que resgatar Ruth, possivelmente eles vão ter um filho, e agora esse filho vai dividir a herança, porque ele tem o nome do falecido, do parente falecido. Então ele vai ser um herdeiro. Aí ele falou: não, esse negócio vai começar a complicar. Isso não vai ser bom financeiramente não. Deixa eu refazer minhas contas aqui. Opa, 2 viúvas então? Não, não quero não. Nora e sogra? Não, não quero. É impressionante como o coração do homem é exposto aqui. Fica muito claro que ele está pensando no que ele pode ganhar do que a lei oferece. Diferente da postura de Boaz, não é? Indo além do que a lei exigia. Boaz age com generosidade, esse homem age com ganância. E ele é privado de ter sequer o seu nome mencionado na história. Ele tem a oportunidade, Deus dá para ele, não é, uma grande oportunidade de participar como um personagem principal aqui, mas ele perde essa oportunidade porque ele age baseado no desejo de obter lucro pessoal, bem contrário à ênfase do livro. A ênfase do livro são pessoas pensando nas outras, buscando o bem das outras, e como consequência são abençoadas por Deus. Aqui nós temos um homem pensando em si mesmo, e o que ele tem de recompensa é a privação de participar, de desfrutar de um privilégio que tinha sido concedido a ele, uma oportunidade concedida a ele. Antigamente em Israel, para que o resgate e a transferência de propriedade fossem válidos, a pessoa tirava a sandália e a dava ao outro. Assim oficializavam os negócios em Israel. Quando, pois, o resgatador disse a Boaz: adquira você mesmo, tirou a sandália. Então Boaz anunciou aos líderes e a todo o povo ali presente: vocês hoje são testemunhas de que estou adquirindo de Noemi toda a propriedade de Elimeleque, de Quilion e de Malom. Também estou adquirindo o direito de ter como mulher a moabita Ruth, viúva de Malom, para manter o nome do falecido sobre a sua herança e para que o seu nome não desapareça do meio da sua família ou dos registros da cidade. Vocês hoje são testemunhas disso. E aí eles assinaram um contrato. Como é que foi? Aquele homem tirou a sandália e deu para ele a sandália. Eu não vou tirar meu sapato aqui que vocês vão sair correndo, né? É melhor ficar só com a... Imagine aí, não é? Imagine aquela sandália que eles andavam muito a pé, não é? Andavam a pé, aquela sandália empoeirada, né? Era uma maneira estranha. É cultura, gente. É cultura, é impressionante, não é? É impressionante. Era cultura. Então, e aí, não era o fio do bigode, né, Tiago? Não era o fio do bigode. Tem gente que é da época da palavra, era com o fio do bigode, não é assim? Valia a palavra. Aqui era sandália. A gente não dava sandália, formalizou, agora é um negócio de papel passado, ou de sandália tirada, não é? Um negócio oficial. E agora, Boaz se compromete publicamente. Olha que coisa. Ruth se comprometeu com a sua sogra, agora, depois Boaz se comprometeu com Ruth, agora Boaz se compromete com as duas publicamente, diante dos líderes, num ato oficial. No cartório da cidade, ou seja, na porta da cidade. E aqui nós temos uma cena que vai espelhar o primeiro capítulo. Então veja bem, por isso que é importante ler os livros da Bíblia inteiro, né, de uma só vez. Você lembra quando ficou Noemi, Ruth e Orfa? Então olha só, no meio do caminho lá, e aí Orfa decide voltar para Moabe. Lembram disso? Agora está ali Boaz e o homem que tem diante dele, que tem a precedência, que está na frente dele para ser o resgatador.
E aquele homem abre mão dessa oportunidade, né? Porque ele pensa nele mesmo. E esse homem, ele vai espelhar então a postura de Orfa, a outra nora de Noemi, que poderia desfrutar também do Deus de Israel, mas escolheu o caminho mais fácil. Ela não escolheu o caminho do compromisso e da fé. Aquele homem, da mesma forma, não escolheu o caminho do compromisso e da fé. Ele não quis correr riscos. Orfa também não. Noemi tinha avisado, olha, é algo assim, contrário à razão me acompanhar. Ruth diz, eu vou. Ela quer o caminho do compromisso e da fé. Mas tanto Orfa como aquele homem, que nem tem o nome citado, eles preferem o caminho do egoísmo, eles preferem o caminho da segurança, daqueles cálculos, não tem aqueles cálculos que a gente faz na nossa cabeça, não é? Não só relativo a dinheiro, não. Não é só relativo a dinheiro, não. É na vida, né? Os cálculos que a gente faz e dos riscos, nós não queremos riscos. Os relacionamentos envolvem riscos, não é? E normalmente nós não queremos. O maior relacionamento que o ser humano rejeita é o relacionamento com Deus. Com Deus. Porque esse relacionamento, ele exige fé. Exige confiança em promessas. Há uma ilustração disso aqui, não é? E um chamado para nos comprometermos. Versículo 11, os líderes e todos os que estavam na porta confirmaram, somos testemunhas, faça o Senhor com essa mulher que está entrando em sua família, como fez com Raquel e Lia, que juntas formaram as tribos de Israel. Seja poderoso em Efrata e ganhe fama em Belém. E com os filhos que o Senhor lhe conceder dessa jovem, seja a sua família como a de Pérez, que Tamar deu a Judá. Os líderes agora abençoam a Boaz. Ele agora é oficialmente, né, o resgatador de Ruth. Ele vai exercer aí a figura da compaixão de Deus, ilustrada, né, celebrada e praticada pelo seu filho, né, como Redentor da humanidade. Eles testemunham aquele negócio, abençoam Ruth e os seus filhos, e eles vão lembrar de Gênesis 38. E talvez você não lembre do que está em Gênesis 38. Em Gênesis 38 tem uma outra história de um resgatador também, de um casamento levirato, como chama aí na lei, não é como é chamado na lei. Só que a história lá é diferente. A história lá é de Judá com a sua nora Tamar. Você lembra daquela história? É uma história feia no livro de Gênesis. Não é bonita como essa aqui, mas também é uma história de casamento levirato. E eles vão lembrar do fruto daquele casamento. Só que a história lá é o seguinte, um irmão morre e os outros vão se recusar a casar, ou pelo menos a dar filho, não é, para a viúva. E o próprio sogro age assim, Judá age assim, e a sua nora vai se vestir de prostituta, e ele vai se relacionar com ela sem saber que era sua nora, e ela vai engravidar dele. Uma história feia, que na sequência, quando José vai para o Egito, a gente vê que Deus estava preservando José daquele contexto ali familiar e cananita. Porque há um contraste grande ali. Mas ali nós temos também um casamento levirato. Deus exercendo a sua soberania, mas ali não por meio de gestos piedosos, de ações piedosas dos seus servos. Pelo contrário, né? O próprio Judá reconhece a sua maldade, quando ele sabe da gravidez da sua nora, não é? O seu plano, ele esconde o seu filho. Mas é interessante que os líderes da cidade lembram daquela situação e abençoam agora Boaz, que vai ter também um casamento daquela forma, só que agora por meio de ações piedosas. E eles o abençoam para que ele desfrute da bondade de Deus. Versículo 13, Boaz casou-se com Ruth e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu e o Senhor concedeu que ela engravidasse dele e desse à luz um filho. Olha a bondade de Deus aí que Ricardo citou, sempre presente no livro. Uma história difícil, veja bem, nós estamos aqui diante de uma história, de um contexto difícil. Era o período dos juízes, a história começa com um tempo de fome em Israel, nós temos morte na história, nós temos mulheres viúvas, mas a bondade de Deus presente, sempre presente.
Deus concedeu que ela engravidasse e desse à luz um filho. Bondade dele. É interessante que Ruth já havia sido casada lá em Moabe, mas ela não teve filhos. Por quê? Porque agora Deus decidiu dar filhos para ela. Agora ele decidiu e é o que ele fez. As mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor que hoje não a deixou sem resgatador. Que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e que lhe é melhor do que 7 filhos. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: Noemi tem um filho, e lhe deram o nome de Obed. Este foi o pai de Jessé, pai de Davi. Vocês lembram da chegada de Noemi em Belém? Você lembra da cena deprimente? É essa mesmo Noemi. O semblante estava tão desfigurado que elas tiveram dúvidas. Agora, aquelas mesmas mulheres veem Noemi com um bebê no colo. Você está imaginando a cena? Uma mulher idosa, contrário a todas as possibilidades, ela segura um bebê, porque Deus agiu em favor dela. A soberania de Deus permite que dias difíceis venham sobre nós. Mas a soberania de Deus, muito graciosa e misericordiosa, faz com que também vivamos dias extremamente felizes. É o que está acontecendo aqui. É o mesmo Deus soberano, trazendo dias difíceis e trazendo dias bons. E agora Ele é louvado. Versículo 15 é muito bonito, não é? As noras aí de plantão, imagine que elogio, né? Olha, uma nora que é melhor do que 7 filhos. Puxa vida, se sua sogra falar isso para você, você vai começar a chorar, não vai não? Meu amor, olha, você vale para mim mais do que 7 filhos. O filho vai ficar até com ciúme, né? Você é muito boa para mim, não é? Você já ouviu isso da sua sogra? Já ouviu, Silmária? É assim que sua sogra fala para você? Por isso que você veio morar em Macaé? Não, Silmária se dá bem com a sogra, né? Muito bem. Olha só. Mas a distância ajuda, né? Minha sogra está aí, ela está só lá, ela só fica olhando para mim, ó. Ela fica só olhando para mim. Uma cena bonita, eu estava pensando nisso aqui, e eu estou brincando com vocês, mas é verdade, olha só. O que acontece ainda hoje, quando num caso de viuvez, né, o normal é você ter um relacionamento mais truncado agora, não é? Mais difícil, porque olha só, quebrou o elo da família, não é? Então morreu o filho ou morreu a filha, e agora é difícil do genro ou da nora ter contato. Sem filhos, então, olha só, a tendência natural é de quase que acabar o contato. Nessa história era assim, não é? Sem filhos. Mas há um voto de fidelidade aqui. É o que eu falei, a ênfase do livro é falar do cuidado do outro, contrário ao que é normal. O normal é o que o Orfa fez, não é? Deixou a sogra, foi viver a vida dela. Esse era o normal, mas pensando no outro, acontece algo muito bonito, como as mulheres testemunham aqui. E agora está ali Noemi, uma senhora, com um bebê no colo. E quem é ele? Ele é Obed, que é pai de Jessé. E agora você vai lembrar do livro de Samuel. Há uma ligação aqui entre os livros, né? A história está sendo conectada aqui por meio do livro de Ruth. Há uma transição entre o período dos juízes e o período da monarquia, onde tem reis em Israel. O que Samuel foi fazer na casa de Jessé? Vocês lembram? Os juniores lembram? Deus mandou Samuel escolher quem na casa de Jessé? Um rei segundo o coração dele. Não era qualquer rei. Israel já tinha um rei. Saul já era rei em Israel. Mas agora Deus decidiu escolher um rei segundo o seu coração. E ele vai para a casa de Jessé. Ou seja, ele está indo para a casa do filho de Obed, parente de Ruth, da família de Noemi, por causa do resgate que Boaz fez. Jessé é o pai do rei Davi. E olha como que termina o livro. Causa estranheza para você um livro terminar com uma genealogia? Você já tinha reparado que Ruth termina com uma genealogia? Vamos ler aí? Esta é a história dos antepassados de Davi. Desde Pérez. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou Aminadab,
Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi. Alguém disse que as genealogias são como os álbuns das outras famílias, álbuns de fotografia. Como que você olha um álbum de fotografia de alguém que você não conhece? Você olha assim, não é? Terminei. Ufa, terminei, ainda bem, né? Você não conhece, olha só, é estranho, você olha ali aquelas fotografias, não é? Você não sabe o que está acontecendo, não é? A genealogia, ela é um álbum de fotografia para nos ensinar sobre a história, uma história que é importante para nós. Só que às vezes nós desprezamos a genealogia. Veja bem, nós estamos inseridos, então nós estamos inseridos no nosso tempo, na nossa geração. Uma vez eu perguntei aqui na igreja, a quantos sabiam os nomes dos avós, dos 4 avós, e alguns não sabem o nome dos 4 avós, alguns não conheceram os avós, não sabem. Quando eu perguntei quantos conheciam o nome dos bisavós, veja bem, que aí já são 8, não é isso? São 4 casais, não é assim? Bisavós ou eu estou errado? É isso aí, são 4 casais de bisavós. Quantos aqui sabem o nome dos seus 8 bisavós? Tem alguém aqui que sabe? Nós não conhecemos a história da nossa família. Sabe qual é o problema? Sabe qual que é o problema aqui? Que nós ficamos focados no agir de Deus só no que está muito perto de nós. A nossa visão da soberania de Deus é muito limitada. Nós não conseguimos ver Deus costurando o tapete pelo avesso. Nós não conseguimos ver. Não conseguimos. Sabe o que a genealogia faz conosco? Ela faz com que vejamos além do que normalmente nós pensamos. E agora ele faz com que voltemos num homem que nasceu de um casamento levirato, e como eu já lembrei aqui para vocês, de uma história feia, mas Deus estava ali construindo a história soberanamente, até chegar naquela história que começa triste de Ruth e Noemi, até chegar no nascimento de Obed, até chegar no nascimento do rei Davi. E nós que estamos no Novo Testamento, sabemos a sequência da genealogia. Você já leu Mateus? Você lembra como que o Evangelho de Mateus começa? Começa com uma genealogia. Porque o rei Davi está ligado a Jesus, que é o nosso resgatador. O que Boaz faz para com a família de Noemi é uma figura do que Jesus fez por mim e por você. Essa genealogia, então, não é um álbum de uma outra família que você não conhece. Esse é o álbum da nossa família. O livro, então, termina dizendo para mim e para você, querido, enxergue a soberania de Deus além da sua história. Deus está agindo na sua vida, mas Ele não começou hoje. Não, Ele não começou hoje. Ele não começou no dia que você nasceu. Ele começou muito tempo antes. Muito tempo antes dos seus pais nascerem. Ele já começou a trabalhar na sua história de hoje. A história de Noemi tem a ver com a minha e a sua história. Você é um crente em Jesus Cristo? Essa história tem a ver comigo, com você. E sabe como que Deus age em nossa vida, em nossa história? Usando situações difíceis. Algumas vezes usando um pai bêbado. Outras vezes usando uma nora difícil. Ou uma sogra difícil. Ou uma esposa difícil. Ou um marido difícil. Mas Deus está agindo, Ele usa as situações difíceis, Ele nos dá dias bons, mas o fato é que Ele está cuidando da nossa história. Eu fiquei olhando para essa genealogia e pensando de como nós poderíamos traçar a nossa genealogia da fé. Nosso conhecimento é muito limitado, não é? Então pense no que Deus fez para que o Evangelho chegasse até você. Você consegue traçar aí 300 anos de história para que a fé chegasse a você? Nós não conseguimos, a gente não pensa nisso. O livro de Ruth está nos chamando a pensarmos nisso. Deus está agindo na sua história. Ele continua agindo hoje. E Ele hoje está te chamando para tomar decisões de fé. Decisões piedosas. E Ele assim vai construindo a sua história. E veja bem,
Deus nos abençoa para que abençoemos outros. Então, Obed foi um instrumento de... Boaz foi um instrumento de bênção. Ruth foi um instrumento de bênção. Obed foi um instrumento de bênção. O rei Davi foi um instrumento de bênção. Jesus é o nosso Salvador. Para que Ele nos salva? Para sermos instrumentos de bênção na vida de outros. Deus é bom conosco para que sejamos bons para os outros. E veja bem, não estamos falando aqui apenas de ser bonzinhos, né? Nós estamos falando aqui de sermos crentes de fato. Acima de tudo, levando Cristo para outros. A maior aplicação do livro é que a misericórdia do Senhor demonstra-se no conceito de redenção, pelo qual os carentes e desprotegidos vinham a desfrutar os recursos e a proteção de um parente. Alguém que tivesse amor ao próximo e lealdade e aliança suficientes para motivá-lo a uma ação resgatadora. Então aquele parente dava-se o nome de resgatador. E isso aponta diretamente para o que o Senhor fez conosco. O apóstolo Pedro escreveu, né? Vocês que outrora não eram povo, mas agora são povo de Deus. Por quê? Porque tínhamos o direito? Não, porque fomos resgatados por Cristo Jesus. Deus quer nos abençoar por causa dele, em favor dos outros. Uma flor no deserto, não é? Mas não só aqui. É bem provável que Deus esteja hoje, na sua vida e na minha vida, cultivando flores em terrenos improváveis. Não esqueça disso, não ignore o agir de Deus. E que a certeza da sua soberania e da sua bondade nos encoraje para servirmos a Ele por meio de ações piedosas.